Para variar, né, a dona UEFA sacaneou o nosso querido Vinícius Júnior. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o ranking divulgado dos supostos melhores jogadores da UEFA da Europa na temporada passada. Partiu. E este vídeo, meus senhores, é patrocinado pela 1xBet, tá? Uma empresa global patrocinadora do Barcelona, da Série A italiana e também do Campeonato Brasileiro. O melhor local para você que gosta de palpitar, para você que gosta de fazer seus joguinhos no futebol europeu e no futebol internacional de maneira geral. E ó, se liga, hein? Se você criar uma conta utilizando o link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e digitar o cupom aqui do canal no ato do seu primeiro depósito, você vai dobrar o valor desse depósito para até R$ 1.500, então não fica dando bobeira, não vai perder essa chance. E ó, preste atenção que nesse final de semana tem futebol europeu, tem o início da Bundesliga com esse Werder Bremen e Bayern de Munique, primeiro jogo do Harry Kane no campeonato alemão. Aqui eu não tenho a menor dúvida de que o Bayern vai passar o trator, inclusive com o gol do Harry Kane, tá? Essa é uma combinação bem interessante aí. Temos também Tottenham Hotspur e Manchester United, né? O Totão da Márcia vai receber o Manchester United, e nas últimas duas temporadas eles tomaram um taca do United lá na casa do Tottenham, né? Então é bem provável que vai acontecer de novo. Além disso, temos um belíssimo Manchester City e Newcastle, dois dos melhores times da Premier League. Eu não tenho a menor dúvida que nessa partida aqui as duas equipes vão balançar as redes, tá? Eu contaria com isso se fosse vocês. Não se esqueçam, criem uma conta na 1xBet utilizando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e utilize o nosso cupom para dobrar o valor do seu primeiro depósito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus caros, e assim, assunto bem chatinho de se tratar, né, que é o tal dos prêmios individuais de futebol. Eu sei que muita gente não curte esses prêmios, mas eu acho que eles têm um certo grau de importância para dar reconhecimento a quem merece reconhecimento. E aí, a UEFA tem o seu prêmio, né? O prêmio chamado Jogador do Ano da UEFA, em que eles também têm o de treinador, mas daqui a pouco a gente fala um pouco disso. Em que eles basicamente selecionam os melhores jogadores que jogaram por clubes da UEFA, os melhores treinadores que treinaram em agremiações da UEFA, ou clubes da UEFA também. E na temporada 2022-23 eles soltaram então os três indicados ao prêmio, né, que são os três que foram mais votados. A gente ainda não sabe quem ficou em primeiro, segundo e terceiro, a gente só sabe quem são os três, né, que é o Messi, o Haaland e o De Bruyne. A gente só vai saber quem ganhou no dia do sorteio da fase de grupos da Champions, tá lá pro dia 30, 31 de agosto. Mas eles já soltam a colocação definida do quarto até o 11º lugar. E aí o que chamou a atenção, obviamente, de todo mundo é que o Vinícius Júnior simplesmente não aparece entre os 11 melhores jogadores da Europa na temporada passada para o colégio eleitoral da UEFA. Ainda vai ter gente que vai dizer, mas será que é um absurdo tão grande? Para mim não é absurdo, Vinícius Júnior não ganhou nada na temporada passada, só ganhou a Copa do Rei. Mas a questão aqui é que a gente tá falando do desempenho, e assim, eu não vou nem falar do que o Vinícius Júnior jogou dentro de campo, porque só quem assistiu direitinho, quem acompanhou para saber. Mas já que a maioria das pessoas gosta tanto de números, né, essa é a geração de números, vamos falar dos números do Vinícius Júnior na temporada passada. Foram 23 gols e 19 assistências, 19 passes para gols só com a camisa do Real Madrid, tá? Ele jogou 55 jogos, ou seja, estava disponível a temporada inteira, simplesmente não desfalcava o Real Madrid, e ele marcou 23 gols e deu 19 assistências. Foi o vice-artilheiro do Real Madrid, atrás do Benzema, com um detalhe que ele só ficou atrás do Benzema pelo simples motivo que o Benzema bate pênalti no Real Madrid, né? Então se o Vinícius Júnior fosse o batedor de pênaltis, ele teria feito mais gols do que o Benzema, poderia ter feito mais gols do que o Benzema, e ele foi disparado o jogador com mais assistências pelo Real Madrid, com 19 passes para gol, dos quais esses gols e essas assistências, 7 gols foram na Champions League e 5 assistências foram na Champions League. O Vinícius Júnior é um dos jogadores que mais marcaram gols e que mais deram assistências na principal competição da UEFA na temporada passada, além de que, obviamente, o desempenho fantástico dele ajudou o Real Madrid a chegar na semifinal da Champions. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Vinícius Júnior foi disparado o melhor jogador do Real Madrid na temporada e o melhor jogador do Real Madrid na Champions League. Se não fosse ele, o Real Madrid não teria chegado tão longe, provavelmente, e muito menos teria conseguido competir com o Manchester City, porque vale lembrar, o Real Madrid toma um sacode do City no segundo jogo, mas no primeiro jogo consegue empatar ali, quase vencer, graças a um golaço absurdo do Vinícius Júnior de fora da área. Então assim,
pra mim, na minha concepção e na concepção da maioria das pessoas, não tem nenhuma dúvida de que o Vinícius Júnior foi sim um dos melhores jogadores da Europa na temporada passada. Pelo menos top 10, tá? Pra mim ele pega até top 5, mas pelo menos top 10 ele fica. E o único jogador do Real Madrid, como vocês podem ver aqui no ranking, que está aparecendo é o Luka Modric, né? O único jogador. E o Luka Modric, assim, cara, com todo carinho, Modric, cracaço de bola, os melhores meio-campistas da história do futebol, sem dúvida alguma. Mas ele não jogou mais do que o Vinícius Júnior na temporada passada, mas nem a pau. Os dois jogam no mesmo time e a diferença é simplesmente brutal. O Vinícius Júnior era o motor, era o coração daquela equipe do Real Madrid de 2022 e 2023. Então não faz nenhum sentido. E aqui, analisando o ranking de maneira geral, primeiro de tudo, antes de falar um pouco sobre os caras aqui que foram indicados, eu quero falar para vocês sobre como eles chegam a esse ranking. É claro que a gente assim costuma culpar a UEFA, fala da UEFA em si, mas não é exatamente a UEFA como organização que decide isso. Tem um colégio eleitoral por trás que é composto, primeiro, por jornalistas que são escolhidos ali a dedo, né, pela mídia de esportes europeia, né, a ESM. Eles escolhem alguns jornalistas ali para fazer parte do júri. Só que a parte principal do júri não são esses jornalistas, são técnicos, são treinadores. Treinadores de quais clubes? Treinadores dos clubes que estavam na fase de grupos da Conference League da temporada passada, treinadores dos times que estavam na fase de grupos da Europa League da temporada passada e treinadores dos times que estavam na fase de grupos da Champions League da temporada passada, além dos treinadores das seleções que são associadas à UEFA. Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira com isso? Que a maioria dos caras que voltam nesse prêmio são europeus, são treinadores europeus das seleções europeias, são treinadores europeus que estão nos clubes europeus e são jornalistas europeus escolhidos pela ESM. Então é um prêmio europeu, é um prêmio da UEFA composto em sua maioria por europeus. E aí não surpreende nem um pouco essa lista aqui, em que a gente tem, eu já falei para vocês, os três primeiros são Haaland, De Bruyne e Messi sul-americano. Aqui a gente tem em quarto lugar Ilkay Gundogan, europeu, Rodri, europeu, Kylian Mbappé, europeu, Luka Modric, europeu, Marcelo Brozovic, europeu, Declan Rice, europeu, Alexis McAllister, o segundo sul-americano, e Jesus Navas, europeu. Ou seja, para eles, os 11 melhores jogadores da Europa na temporada passada, apenas 2 são sul-americanos, o Messi e o McAllister, 2 jogadores argentinos, 2 jogadores da seleção que foi campeã do mundo em 2022. E aí, assim, falando aqui um pouco dos nomes, agora que eu já expliquei para vocês como eles chegaram a essa brilhante conclusão, né, como essa votação foi feita. Aqui, cara, tem caras aqui que para mim super justos, tá aqui nesse top. Gundogan, justo. Rodri, justo. Mbappé, justo. Modric, eu já achei que deram uma exagerada. Brozovic, estava na Croácia que chegou na semifinal da Copa do Mundo, estava na Inter que chegou na final da Champions, mas eu também acho uma exagerada dizer que ele foi um dos 8 melhores jogadores da Europa na temporada passada. Declan Rice, super exagerado, um cara que nem jogou a Champions League, né? Tava no West Ham, o West Ham que ganhou a Conference League. Onde é que um cara que é destaque de um time que ganhou a Conference League pode pegar top 10 da Europa na temporada? Para mim não faz o menor sentido. Alexis McAllister, um dos jogadores muito importantes da conquista da Copa do Mundo para a Argentina, mas é um cara que também não jogou Champions League, estava jogando no Brighton, não jogou nenhuma competição europeia de clubes na temporada passada. Esse cara aqui jogou mais que o Vinícius Júnior na temporada? Com certeza não. E em 11º, Jesus Navas, jogador do Sevilha que ganhou a Europa League. Jesus Navas aí, veteranaço, todo o carinho pro Jesus Navas, mas a chance dele ter jogado mais que o Vinícius Júnior na temporada passada é 0. Pelo menos aqui, cara, que eu consigo cravar que o Vinícius Júnior jogou mais na temporada passada, jogou mais do que o Modric, jogou mais do que o Brozovic, jogou mais do que o Rice, jogou mais do que o McAllister, jogou mais do que o Navas. Acho que aqui você pode até argumentar que o Gundogan tá na frente do Vinícius Júnior, justo, ok. O Rodri, porra, jogador importantíssimo do time que ganhou a Tríplice Coroa, justo. Mbappé, mesma coisa, um dos artilheiros da temporada passada, artilheiro da Copa do Mundo, justo. Modric até, porra, se você dá uma forçada ali com a campanha da Croácia, que ele foi importantíssimo mais uma vez, a equipe ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo, bacana, jogando importante do Real Madrid, mas eu também discordo. Então aqui é um top completamente bizarro, né? Uma votação completamente sem sentido, o que escancara, assim como os caras que votaram, que são treinadores de futebol, são caras que com certeza entendem
muito mais de futebol do que eu e do que você. Só que isso mostra que eles não estavam acompanhando a temporada. Provavelmente eram caras que estavam focados no trabalho deles. Pô, o cara treina, sei lá, a Fiorentina, ele tá focado em treinar a Fiorentina. O cara treina o West, ele tá focado em treinar o West. Então ele não vai estar acompanhando o futebol europeu de maneira geral para saber quem foram os 10, os 11 melhores jogadores da temporada europeia. Então isso aqui escancara como esse modelo de votação do prêmio de melhor jogador da UEFA é falho, é um modelo ultrapassado, é um modelo que não faz sentido e que causa essas bizarrices. Vou falar um pouco aqui sobre o top 3, tá? Os 3 indicados: Lionel Messi, Kevin De Bruyne e Erling Haaland. Primeiro que assim, esse top, para quem tá na dúvida, ele conta sim o futebol de seleções, tá? A Copa do Mundo é uma competição que a UEFA participa, então ela, pô, olha, o Messi foi um destaque da Copa do Mundo. Na temporada, ele era jogador do PSG, que é um clube europeu, então eles acabaram levando em conta tudo que ele fez para a Copa do Mundo, mesmo que hoje ele não esteja mais atuando na Europa, né? O Messi tá no Inter Miami. Desses 3 aqui, cara, é uma escolha difícil, tá? Mas na minha opinião, acho que 2 caras aqui ganhariam o meu voto de forma bem acirrada, que é o De Bruyne e o Messi. Eu tô falando aqui só em questão de desempenho, tá? Nas competições relacionadas à UEFA, eu não tô levando aqui em conta a temporada inteira. Aqui eu vou levar em conta as competições internacionais, ou seja, Copa do Mundo e Champions League, né? Que são as competições que esses caras aqui jogaram. E aí, cara, sinceramente, acho que o Messi merece ganhar. Porque, por exemplo, o De Bruyne, ele fez uma Champions League muito melhor do que a Champions do Messi, não tem a menor dúvida. O Messi fez alguns gols ali na fase de grupos, mas as oitavas de final dele foram muito ruins e o PSG foi eliminado. Só que a Copa do Mundo do De Bruyne é vergonhosa. O De Bruyne fez uma Copa do Mundo péssima, fez uma Copa do Mundo podre. Na verdade, parecia até que ele estava jogando de sacanagem, que ele nem queria estar com a seleção da Bélgica naquela Copa. Ele até deu entrevista falando merda sobre o grupo e etc, dizendo que os jogadores estavam muito velhos. Então assim, a Copa do Mundo De Bruyne é vergonhosa. E no caso do Haaland, ele nem jogou a Copa do Mundo, né? Ele não estava, a seleção dele, a Noruega, não se classificou para a Copa. Então aqui, levando em conta esses aspectos nas competições internacionais, acho que está justo o Messi ganhar e eu não duvido que ele ganhe. Como eu falei, o colégio eleitoral é composto em sua grande maioria por europeus, então não vou ficar surpreso se o Haaland ou o De Bruyne ganhar. Se for para ganhar um dos dois do Manchester City, provavelmente vai ser o Haaland, pela questão dos gols. A galera olha muito isso dos gols, mesmo que para mim o De Bruyne seja o melhor jogador do Manchester City, mas na minha humilde opinião, o Messi merecia ganhar. Melhor treinador do ano da UEFA. Esse aqui, sinceramente, ficou bastante previsível, né? A gente tem aqui os indicados: o Pep Guardiola, treinador do Manchester City, Simone Inzaghi, treinador da Internazionale, e Luciano Spalletti, treinador do Napoli. Tem que bater muita palma pro Inzaghi, tem que bater muita palma pro Spalletti. Foram trabalhos excepcionais na Inter, que ganhou a Copa da Itália e chegou na final da Champions League, e o Spalletti, que conseguiu fazer o Napoli voltar a ser campeão italiano com uma campanha maravilhosa, algo que não acontecia desde da época do Maradona, né? Então realmente são 2 trabalhos fantásticos. Mas o Guardiola, cara, é o treinador da tríplice coroa. É o treinador que fez o Manchester City mais uma vez dominar o futebol inglês, né? Que é a liga mais forte do mundo. Fez esse time jogar um futebol incrível, avassalador, né? Com um ataque fantástico, potencializou seus melhores jogadores e ganhou a Champions League da forma que ganhou, de forma invicta. Então, para mim, não tem questionamento aqui. O Guardiola merece ganhar esse prêmio e o Guardiola provavelmente vai ganhar esse prêmio. E aí, caso haja algum questionamento sobre o Scaloni, por que o Messi está lá de melhor jogador da UEFA, mas o Scaloni não está, se ele foi técnico campeão da Copa do Mundo? Acontece que o Messi tá porque ele era jogador do PSG, um clube europeu. O Scaloni não tem absolutamente nenhuma relação com a UEFA. Ele treina a seleção argentina, que é uma seleção associada à Conmebol. Então o Scaloni não poderia estar aqui. Ele não era uma opção para você votar nessa premiação aqui. Beleza? Esse foi o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido, tá? Aqui um pouco de indignação quanto ao Vinícius Júnior, né? Não é a primeira vez que ele é esnobado nesses prêmios. Vale dizer que na temporada antepassada, aliás, na temporada 21-22, ele fez aquela temporada absurda. O Real Madrid ganhou a Champions, ganhou o Campeonato Espanhol. O Vinícius Júnior decidiu a final da Champions, foi super decisivo na semifinal. E chegou lá, o Vinícius Júnior ficou em 9º lugar na premiação da UEFA. Então é um cara que, pelo visto, vai ter que dobrar os seus números e ganhar o dobro de troféu se quiser um dia ganhar essas premiações, porque a galera simplesmente parece querer ignorar o que o melhor jogador do Real Madrid anda fazendo. Não esquece de deixar o likezinho nesse vídeo, deixar o seu comentário, deixar aqui o que você pensa sobre isso e se inscrever no canal se não tiver inscrito, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!